Vamos a Brasília agora. O Rafael Procópio está na linha com a gente para trazer atualizações a respeito da visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que está no Brasil. Diga, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, acabou aqui há alguns minutos uma das partes dessa chegada do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ao Brasil, mas uma parte aí dessa política externa brasileira. Acabou essa primeira reunião, na verdade, duas dessas reuniões. Haverá uma mais tarde, por volta de 5 horas da tarde, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada. Entre alguns dos principais tópicos que a gente pode relatar aqui, foi um pronunciamento cordial das duas partes, ambos dizendo que cada um dos países tem sido muito cordial nessas relações, falaram de estreitar cada vez mais relações, e alguns dos pontos mais importantes relativos à nossa política foi, por exemplo, a questão dos fertilizantes. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trouxe o dado de que 1/4 dos fertilizantes que são usados no nosso país, por exemplo, eles vêm do país russo. E muito por conta disso, essa questão desse encontro está atrelada a não deixar que esse insumo falte no Brasil. Também foram ditas algumas questões sobre a relação de troca de tecnologia, de cooperação técnica, assim como o presidente Lula fez recentemente à China, principalmente na área de energia. O ministro russo citou na tradução simultânea que algumas questões envolvendo, por exemplo, energia atômica, que seria feita de forma segura e limpa, estariam nesses planos. A questão do Conselho de Segurança da ONU também foi tocada. O Brasil agradeceu esse posicionamento da Rússia em ajudar o Brasil a ter uma cadeira permanente nesse conselho, e a Rússia fez o mesmo. Disse que está trabalhando por conta dessa questão para que o Brasil tenha direito a essa cadeira, assim como membros de outros países. Falou principalmente dessa descentralização, principalmente pelo lado russo, foi falado bastante a questão da descentralização do poder mundial, sem citar diretamente nomes, mas falando sobre o Ocidente, citando, no caso, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, algumas críticas veladas, não diretamente, mas se fez algumas críticas sobre o Ocidente. Esses foram algumas dessas linhas gerais foram tratadas aí entre os dois mandatários, entre os dois ministros. A questão da guerra na Ucrânia, o Brasil reforçou a sua posição de querer que esse conflito seja resolvido da forma mais rápida e de uma forma pacífica, e a Rússia, por outro lado, diz que entende bastante a questão do Brasil e que está levando em consideração todos esses pedidos brasileiros para um fim na guerra na Ucrânia. Por sua vez, a Rússia diz que está trabalhando, está querendo sim, de fato, a paz na região, mas precisa tomar algumas medidas para que ela seja duradoura, que ela seja definitiva. Também foi dito que foi reiterado aí um convite do presidente Vladimir Putin ao presidente Lula para visitar a Rússia, e o ministro brasileiro das Relações Exteriores disse que isso vai ser pensado aí nos próximos dias, nos próximos meses, e vão sim agendar uma data, mais uma viagem no horizonte do presidente Lula.